Fala aí pessoal, tranquilo? Miguel Macedo por aqui para mais um podcast com vocês. Bom, hoje vamos para mais um episódio e o tema de hoje é Eu, um discípulo? Forte, hein? Bom, a gente vai falar sobre a questão do discipulado e sobre também o que é ser discípulo. E para começar, eu vou trazer aqui uma definição em outras línguas, no caso as línguas nas quais foram escritas a Bíblia, tá? Para a gente entender um pouco melhor e mais profundamente do que é ser um discípulo, tá? Beleza? Então vamos lá. Muito provavelmente na cabeça da gente, a primeira coisa que vem quando nós falamos discípulo são, na verdade, aqueles 12 discípulos aos quais Jesus chamou, não é mesmo? Aqueles discípulos que Jesus chamou para poder começar a fundar a igreja e dar início ao evangelho no mundo. Tudo bem, eles também foram discípulos, mas não, eles não são os únicos discípulos que existem e que existiram no mundo. Tá beleza? Mas bom, o que a gente precisa falar aqui, primeiramente, é essa definição que eu queria trazer, tá bom? Eu uso uma revista para poder trazer o estudo para vocês, e dentro dessa revista ela trouxe a tradução da palavra discípulo em grego e em hebraico. Olha, eu não sou craque nessas línguas, né? Mas eu vou tentar falar aqui para vocês o nome, tá? O nome da palavra discípulo em grego é mathetes, que quer dizer aprendiz, ou seja, aquele que segue os ensinamentos de alguém. E outra tradução é no hebraico, que é talmid. E talmid significa aluno, aquele que senta para aprender. Ou seja, se a gente pega essas duas traduções e já junta, a gente já consegue entender uma coisa muito legal. O que seria discípulo só juntando essas duas traduções? Ser um aprendiz, um aluno que está sempre disposto a aprender e a seguir os ensinamentos do seu mestre. Ou seja, o que é ser discípulo? É ser seguidor de alguém. E a gente, hoje a gente vulgarizou um pouco essa palavra seguidor, né, e seguir alguém, muito pelas redes sociais, né, mas seguir alguém tem um impacto muito forte, não é mesmo? Hoje em dia, você seguir alguém é apenas você pegar, clicar um botão e olhar algumas coisas da vida da pessoa que ela posta. Mas quando nós estamos falando de discípulo, quando nós estamos falando de discipulado, nós estamos falando de seguir mesmo. Nós estamos falando daquela pessoa que abre mão de tudo para viver uma vida seguindo alguém, seguindo o exemplo de alguém, reconstruindo seus pensamentos para os pensamentos de alguém, aprendendo sobre algo que alguém está ensinando. E isso é ser discípulo. Quando nós falamos daqueles discípulos, né, os 12 discípulos, que são os mais famosos, é o que vem à nossa mente em primeiro lugar, quando a gente pensa nos discípulos de fato. Quem são os discípulos? Pedro, Tiago, João, André e assim vai, Bartolomeu. Mas não são só eles. Discípulo, quando nós estamos falando de discípulos de Jesus, nós estamos falando de seguidores de Jesus. Ou seja, nós estamos falando daqueles que escolhem seguir o exemplo de Jesus, seguir o exemplo daquele que nos criou. Então, quando nós falamos que quem é discípulo, não estamos falando apenas dos 12 discípulos. Não estamos falando apenas daqueles conhecidos, mas também de nós mesmos. Por quê, Miguel? Porque nós somos discípulos de Jesus. Porque nós o seguimos. Nós seguimos a Cristo. Nós seguimos aquele que morreu na cruz por nós. Nós seguimos e almejamos aprender dele, aprender aquilo que ele tem a nos ensinar, aprender das palavras de Jesus, da palavra de Deus e também seguir o exemplo dele. O nosso maior exemplo é Jesus. O exemplo de homem, o exemplo de ser humano, o exemplo de fé é Cristo. Nossa maior referência. Então, nós também somos discípulos de Jesus. E isso vai ser algo muito importante para a gente continuar o nosso bate-papo daqui a pouco. Porque esse entendimento de que nós somos discípulos de Jesus precisa estar, muito profundo no nosso coração.
Porque nós somos seguidores de Jesus e não tem como a gente viver sem saber essa verdade, tá bom? Na hora que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está dizendo: eu decidi largar tudo para seguir Jesus. Assim como os discípulos largaram tudo, você, quando aceita Cristo, você decide largar tudo. Você decide largar o pecado. Você decide largar a sua vontade. Você decide largar de seguir o seu caminho para seguir a vontade de Deus, para seguir o caminho de Deus, para seguir a santidade que Deus espera de nós. Então, isso é ser discípulo. É seguir, é acompanhar, é realmente buscar viver como Cristo quer que vivamos. E, bom, agora a gente vai para uma segunda parte, que é a parte que nós vamos falar um pouco mais sobre o que é discipulado também, né? Porque quando nós falamos de ser discípulo, nós estamos falando também, nós precisamos entender também sobre discipulado. E talvez você não tenha uma noção tão legal desse nome, discipulado. E muitas das vezes, quando a gente escuta a palavra discipulado, nós já pensamos logo sobre uma aula, um curso, né? Vamos fazer uma aula de discipulado, uma revista para dar aula de discipulado, um curso de discipulado, ou até mesmo um grupo de discipulado. E por mais que esses instrumentos sejam legais, e inclusive nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui fazendo isso, né? Um podcast, um grupo de discipulado, o real discipulado não é isso. Isso são apenas ferramentas que nós usamos para fortalecer discípulos, isso é verdade, para poder preparar discípulos também. Mas o real discipulado não é esse. Assim como Jesus esteve com aquele povo e escolheu os discípulos dele para abandonar tudo e segui-lo, o discipulado é isso. O discipulado é andar junto. Discipulado não é aula ou curso, mas andar junto realmente. O discipulado é isso. Discipulado é alguém mais experiente, alguém mais maduro, forjar uma outra pessoa para que ela seja semelhante a Cristo, no caso do cristianismo. Porque o discipulado ele não nasceu no cristianismo, não nasceu com o cristianismo, mas existe há muitos e muitos anos. Lá na época da Grécia Antiga, a gente já conseguia ver, né, os filósofos, eles tinham seus discípulos, eles faziam o seu discipulado. E o que eles faziam nesse discipulado? Eram filósofos que tinham discípulos, ou seja, seguidores, aprendizes, alunos, que os seguiam para aprender com o filósofo e depois, posteriormente, eles sucederem os filósofos, ou seja, eles darem continuidade àquilo que o filósofo estava fazendo. Então, quando nós falamos de evangelho e discipulado, não é diferente. Só que, uma coisa que a gente precisa entender: existem pessoas que vão nos discipular, existem pessoas que vão nos ensinar, existem pessoas que nós vamos andar juntos e vão nos ensinar a como ser como Jesus. Mas aí que já entra tudo. O que eu falei, como ser parecido com Jesus, ou seja, como nós vamos ter um discipulado eficiente quando nós formos servos, quando nós formos discípulos, não da pessoa, mas de Cristo. A pessoa é apenas um instrumento para nos levar para mais próximo de Cristo. Então, nós não somos discípulos de alguém. Por mais que às vezes a gente fala, né? Eu sou discípulo de fulano, ou seja, fulano que está me discipulando. Mas não, nós somos discípulos de Cristo. E a pessoa é um instrumento para revelar a Cristo. Assim como Paulo falava, né? Imitem de mim assim como eu imito de Cristo, não é? Ou seja, olhem para mim, vejam o que eu faço, vejam a minha postura, imitem a minha postura, imitem o que eu faço. Por quê? Porque eu estou imitando a Cristo. Ou seja, o discipulado é isso. É nós andarmos com alguém mais maduro na fé, é nós andarmos com alguém que já tem uma experiência, que já tem profundidade, para nós aprendermos com essa pessoa, seguirmos com essa pessoa, porque essa pessoa imita a Cristo. Então, se nós estivermos imitando a pessoa, também vamos estar imitando a Cristo, tá bom? E aqui, para poder a gente entender que discipulado
não é realmente uma aula, não é realmente um curso e que não é algo novo, mas que na palavra de Deus nós temos exemplos de discipulado, eu trouxe aqui também exemplos de discipulados aqui pra gente, tá bom? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento eu trouxe de Moisés e Josué. Moisés era um grande homem de Deus, era um homem que liderava o povo de Israel, é o homem que liderou o povo de Israel para sair da terra do Egito, para que aquele povo fosse encaminhado para a terra prometida, Canaã. Então, ele foi alguém muito importante, alguém muito inteligente, muito sábio, e muitas pessoas naquela época achavam que não teria, né, um substituto, um provável substituto para Moisés. Inclusive, eles tinham até uma idolatria a Moisés, né? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com o Senhor, eles já fizeram logo o bezerro de ouro, mas eles fizeram um bezerro de ouro para adorar ao Senhor, porque Moisés tinha subido, ou seja, eles tinham uma idolatria por Moisés, eles tinham uma idolatria pelo líder deles, né? E então eles não acreditavam que ia ter alguém como Moisés, não é mesmo? Mas teve sim, porque Deus sempre espera que aquilo que ele transmite seja continuado. Então Deus preparou Josué. Como que foi esse discipulado? Moisés fez uma aulinha no final de semana com Josué? Não. Moisés ele pegou e andou com Josué, ensinou a Josué. Josué esteve com Moisés. Moisés colocou Josué para fazer coisas, para liderar pessoas. Para quê? Treiná-lo, prepará-lo. E é isso que é discipulado. É nos treinar, nos preparar para viver com Deus. O segundo exemplo do Antigo Testamento é Eli, o sacerdote Eli, Samuel. Samuel, desde novinho, teve sua mãe, com sua mãe Ana, colocou lá no templo para aprender com o sacerdote Eli. Né? Ana não podia ter filhos, então Ana, quando ela começou a orar e declarou ao Senhor que se ela tivesse um filho, ela entregaria o primeiro filho ao Senhor. E o que aconteceu? Ela teve um filho e ela cumpriu com sua palavra e Samuel foi dedicado ao Senhor e Samuel aprendeu com o sacerdote Eli. Samuel dormia no templo, ou seja, era cuidado como se fosse um filho de Eli. E andava junto com Eli aprendendo sobre como cuidar do templo, como ser um homem de Deus. E a gente sabe muito bem que Samuel foi assim um grande profeta. Foi um dos mais importantes, se não o mais importante do Antigo Testamento, não é? E depois, o terceiro e último exemplo do Antigo Testamento, eu trago Elias e Eliseu. E Elias e Eliseu é mais ali um discipulado que não teve só uma aula, não teve só um podcast, mas foi andar junto. Elias andou junto com Eliseu. E foi o próprio Deus que direcionou Elias a procurar Eliseu. Porque quando Elias estava ali, Deus já falou logo para ele, vai para tal lugar, faça isso daqui, isso aqui, isso aqui, procure alguém aí para te suceder, tá bom? Então, Deus, claro, teve mais direcionamento se chegou em Eliseu, que foi Eliseu o escolhido para abandonar tudo e seguir a Eliseu. Então, aqui a gente pega algumas similaridades, né? Elias e Eliseu, eles também tiveram esse caso de andar junto, aprender, suceder e às vezes até ser maior do que o seu próprio discipulador, né? Então, aqui a gente vê algumas semelhanças que a gente já está falando o tempo todo aqui, está repetindo muito. Então, o discipulado é isso. O discipulado não é simplesmente, vou discipular fulano. Vou lá, faço uma aula, um curso e dou a pessoa e pronto. Discipulei. Não, discipulado é dia após dia, andar junto. É você ir lá tomar um café para conversar sobre a palavra. É no momento de fúria, no momento do dia a dia, identificar também o pecado e ensinar a pessoa. E nós, como discípulos, também aprender também. Né? Saber que o cara, quando vai brigar com a gente, ele não está brigando pela opinião dele, mas pela palavra de Deus. Então, nós não estamos aqui seguindo uma opinião de alguém, mas a opinião de Cristo. Beleza? E temos no Novo Testamento também alguns exemplos.
né? O primeiro exemplo são os exemplos dos fariseus. E os fariseus eram também bem enfáticos nisso, né? Claro, mataram Jesus, mas eles também tinham discipulado, ou seja, é um exemplo também de como o discipulado funcionava. Eles, quando alguém ia começar para virar um fariseu realmente, eles tinham que ter um mestre, e esse mestre, ele tinha que seguir o mestre em tudo que era canto, ouvir os ensinamentos do mestre, ver como o mestre se porta e aprender tudo com ele. Outro exemplo, João Batista. João Batista tinha os seus discípulos, inclusive alguns dos discípulos de João Batista viraram discípulos de Jesus, como André. André era discípulo de João Batista, seguia João Batista tudo que era canto, e depois virou discípulo de Jesus. E, como a gente acabou de falar, a maior referência de discipulado é Cristo. Cristo é a maior referência. Cristo é o melhor discipulador que já existiu e que vai existir. E vai continuar existindo, porque Ele é o nosso discipulador maior. Ele é o nosso pastor. Ele é tudo para nós. Então, aqui a gente já mostrou aqui para vocês que o discipulado não é apenas ouvir um podcast. O discipulado não é apenas ler um devocional. O discipulado não é apenas a gente, dar uma aula, um curso. Não. O discipulado é andar junto. O discipulado é ser afiado por outras pessoas. O discipulado é justamente nós participarmos do corpo de Cristo para que nós sejamos forjados. Às vezes algumas pessoas olham para a igreja e veem pessoas falhas que já querem sair, ou então, não vou entrar, para que eu vou entrar se tem tanta pessoa falha, tanta pessoa com tanto erro, não é mesmo? E vira a questão dos desigrejados, né? Eu não preciso estar na igreja para poder, ser salvo. Tudo bem, você acha isso, você acha que isso é lindo, você acha que isso é maravilhoso, mas eu tenho uma resposta para você: não é verdade o que você pensa, tá bom? O que você acredita não é real. Você precisa sim estar no corpo, você precisa sim participar, até porque a vontade de Deus é nos forjar para sermos mais parecidos com Cristo. E a igreja é esse lugar. As pessoas são falhas na igreja? Sim. A igreja é o lugar das pessoas que reconhecem que são erradas, reconhecem que precisam de ajuda e que precisam mudar. Então todo mundo ali é falho, cara. Não tem ninguém perfeito ali. Então, o lugar que você vai achar defeito mesmo é na igreja, entendeu? Porque as pessoas estão ali justamente para isso, justamente por isso, porque reconhecem que precisam de ajuda. E é nesse ambiente que nós vamos ser curados e tratados, e que através dessas situações Deus vai trabalhar no nosso coração. Então, e também a igreja é um corpo. E assim como o nosso corpo, se a gente perde um dedo, a gente sente falta do dedo, não é mesmo? Agora, a gente continua funcionando. O dedo não. O dedo apodrece, some e fica... Enfim, some mesmo, né? Morre. E assim também é com a gente. A igreja é um corpo. E cada pessoa, ser humano ali é um membro de um corpo. Tem gente que é pé, tem gente que é cabeça, não. Cabeça é Cristo. Mas tem gente que é pé, tem gente que é mão, tem gente que é dedo. E, gente, o que a gente tem que entender é que nós não somos autossuficientes. E algumas pessoas vão pensar nisso. Vão pensar: não, eu não preciso de igreja. Não preciso ir para a igreja. Não preciso fazer parte do corpo. Precisa. Porque a igreja sente sua falta. Ela continua, a igreja continua funcionando. Mas a igreja sente sua falta. Você vai ser importante sim para a igreja. Justamente para você ser forjado e você forjar outras pessoas. E também o propósito de Deus continuar sendo cumprido e estabelecido. Mas quem sente mais falta é você. Porque quando você está fora do corpo, você está morto. Quando o dedo cai da mão, o restante do corpo funciona, mas o dedo não. E você é esse dedo. Porque você está fora do corpo. Você está fora. Você não está fazendo parte desse corpo. Então, tome cuidado. Tome cuidado, porque por mais que pareça proteção, você está se autodestruindo. E isso é muito importante. Porque falando de discipulado, nós temos que ter essa mentalidade.
nós precisamos, claro, é legal ouvir a palavra, é legal a gente ouvir um podcast abençoado, é legal a gente, sabe, receber de Deus, mas muito mais importante é nós andarmos com pessoas que conhecem a Deus de verdade. Por quê, Miguel? Para que nós possamos conhecer a Deus de verdade também. Porque conforme a gente anda com pessoas que conhecem a Deus de verdade, as pessoas vão nos ajudando, vão nos lapidando, vão nos aconselhando, nos ensinando a como ser mais parecidos com Jesus. E se você almeja viver mais parecido com Jesus, se você almeja viver conforme o que Jesus, Cristo, Deus tem para você, você precisa ser forjado, você precisa ser lapidado. E nós somos forjados e lapidados por homens e mulheres de Deus em nossas vidas. Tá beleza? Mas bom, agora eu quero explorar com vocês a questão dos discípulos de Jesus que a gente vê na Bíblia, tá bom? E agora vocês podem estar me falando, Mole, são os 12 discípulos. E não, eles são também discípulos, mas tem muito mais camadas nesse assunto, tá beleza? E a primeira, eu vou separar por fases, tá bom? Deixa eu contar aqui quantas fases são. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 fases do discípulo, tá bom? São 5 níveis de discípulo que nós podemos ser. O primeiro nível do discípulo são as multidões. Na Bíblia, a gente consegue ver, né, que Jesus ele ia andando, ministrando nos lugares e tinha várias multidões que seguiam Jesus. Várias multidões que seguiam ali para ouvir os ensinamentos de Jesus e, claro, recebiam provisão de alimento, recebiam a cura que Deus também curava, os milagres que Jesus fazia. Ou seja, não eram só os 12 apóstolos, os 12 discípulos que seguiam Jesus, mas também tinham as multidões. As multidões seguiam Jesus. Só que as multidões, olha, as multidões, a gente consegue enxergar nas multidões uma dedicação limitada. Ou seja, eles se dedicavam a Jesus de forma parcial. Eles só se dedicavam a Jesus em alguns momentos. Ou seja, só quando iria ter algum proveito. Eles queriam ouvir o ensinamento de Jesus, eles gostavam do ensinamento de Jesus, acreditavam no ensinamento de Jesus, recebiam milagres e curas, recebiam a provisão, porque Jesus sempre trazia alimentos também, mas não queria dar um passo a mais. Não queria dar esse passo a mais de seguir Jesus, abandonar tudo e seguir a Cristo, em seguir os direcionamentos de Jesus. Então, muitas pessoas estão nesse nível. Muitas pessoas acreditam em Jesus. Muitas pessoas gostam de conhecer a palavra. Muitas pessoas gostam, sabe, de estar ali recebendo a cura, recebendo as provisões do Senhor, mas não querem dar esse passo a mais. Não querem realmente largar tudo, largar o pecado, largar toda as suas vontades para seguir Jesus. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso, tá bom? E mais tarde a gente vai explorar um pouco mais sobre isso. E o segundo nível, nós temos os 70. E aí você pode estar falando agora, os 70 é o quê? Nunca ouvi falar sobre os 70. Mas na palavra de Deus tem uma passagem em Lucas que a Bíblia relata o envio de 70 discípulos de Jesus. Jesus envia 70 pessoas para uma grande comissão. Essa grande comissão era para justamente as pessoas expulsarem os demônios, curar os enfermos e pregar a palavra do reino de Deus. E as pessoas a gente pode determinar essas pessoas como entusiasmadas, ou seja, empolgadas. E essas pessoas os 70, eram pessoas que acreditavam em Jesus e que davam um próximo passo também. Elas não ficavam só se aproveitando também, né? Só recebendo. Elas davam um próximo passo, elas eram engajadas, elas queriam cumprir, elas acreditavam e gostavam de viver, sabe? Queriam cumprir o que Jesus falava e gostavam de viver conforme os poderes que só Deus tem. E queriam viver realmente, ter autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, para falar de Deus. Mas ainda não era.
sabe, ainda não chegou no nível. E a gente pode, comparando com os tempos de hoje, a gente pode ver pessoas que às vezes, sabe, não são a multidão, não são pessoas que são, como pode dizer, fanboy de Jesus, ou seja, são amigáveis ao Evangelho, amigos do Evangelho. Não, são pessoas que realmente querem viver, são pessoas que realmente dedicam ali, mas não se dedicam por completo. São pessoas que hoje estão nas igrejas servindo, trabalhando, se dedicando, fazendo de tudo, estão empolgadas realmente em trabalhar, em servir, mas não conhecem a Cristo verdadeiramente, não conhecem a Cristo profundamente, não têm vida de intimidade com o Senhor. E aí é que pega. E pega muito, e vamos explorar mais na frente também. Mas vamos lá. Primeiro nível, multidões, dedicação limitada. Segundo nível, os 70 entusiasmados. E agora a gente chega no nível de ouro. A gente chega no terceiro nível. Calma que ainda não é o ouro supremo, diamante. Mas é um ouro também. Os 12 discípulos de Jesus. E aí a gente pode denominá-los como relacionamento cotidiano. Por quê? Porque os 12 discípulos, eles chegam num nível muito maior. Eles chegam num nível onde eles se abdicaram de tudo para seguir Jesus. Eles se abdicaram da sua vida, eles se abdicaram dos seus gostos, eles se abdicaram das suas vontades, eles se abdicaram dos seus planos, eles se abdicaram dos seus pecados, eles se abdicaram de tudo para seguir Jesus, para estar todos os dias com Cristo, poder andar com Ele, segui-lo e também aprender com Ele para ser transformado. Eles estavam realmente entregues nessa missão, gente. Eles estavam muito entregues, muito mesmo. Então, aqui a gente chega num nível muito bom. Um nível de pessoas que não só ouvia Jesus, não só estava empolgado em, sabe, fazer o que Jesus estava falando, mas eles também conheciam a Cristo. Eles conheciam a Jesus. Eles tinham uma vida de intimidade com Jesus. E aqui é um nível muito bom. Só que a gente pode parar por aqui? Não. Não podemos parar por aqui. Porque ainda tem mais níveis, né? Eu falei 5, não falei 3. Mas, recapitulando, primeiro nível, multidões, dedicação limitada. Os 70, segundo nível, quer dizer, os 70, entusiasmados. Em terceiro nível, os 12, relacionamento cotidiano. E agora, o quarto nível, os 3, maior grau de maturidade. Ou seja, dentro dos 12 que realmente tinham intimidade com Jesus, que andavam todos os dias com Cristo, estavam 3 anos caminhando com Jesus, nós ainda temos os 3. E esses 3, eles apresentavam um maior grau de intimidade. Eles apresentavam, de maturidade, perdão. Eles apresentavam, sabe, um coração maduro para entender certas coisas. E quando a gente olha para os 12 discípulos de Jesus, que Jesus escolheu, a gente vê que eles, por terem intimidade com Deus, por terem esse anseio de buscar essa intimidade com Deus diariamente, eles tinham uma revelação diferente da multidão e dos 70. Eles tinham uma revelação um pouco mais profunda dos ensinamentos de Jesus e de quem Deus era. Mas os 3, meu irmão, eles tinham uma profundidade ainda maior. Eles viveram experiências diferentes. Eles estavam com Jesus no Getsemane. Eles viram ali, sabe, Elias e Moisés aparecendo quando Jesus estava falando com eles. Eles tiveram experiências profundas e eles viram coisas profundas e aprenderam coisas mais profundas do que os outros 12 ainda. Então, a gente tem esse outro nível, sabe? Nós precisamos buscar intimidade a cada dia, mas termos a constância para também alcançarmos ainda mais a maturidade, para vivermos coisas com Cristo. Ou seja, não adianta, a gente não está aqui só para, sabe, para ser a multidão que vai apenas ouvir, vai gostar e é isso aí, e vai querer receber e acabou. Não, isso é um nível, sabe,
bem baixo mesmo de ser um discípulo. Mas também não somos também os 70, não é para sermos os 70, que apenas, querem seguir, mas um pouquinho, porque a gente quer viver ali a vontade de Deus, tal, quer fazer ali as coisas, quer trabalhar para o Senhor, servir para o Senhor, e só isso, também não. Mas também, e a gente quer mais, a gente quer, ser íntimos de Jesus. E os 12 discípulos, eles eram íntimos de Jesus, mas a vontade de Cristo é ainda maior. Não é apenas buscar a Cristo todos os dias. Ele ainda quer que a gente, alcance um lugar de maturidade, com tempo. Claro, isso leva tempo, mas que a gente não paralise a nossa vida com Deus apenas no básico, mas que a gente queira alcançar o mais profundo. A gente tem esse desejo. Não, eu quero mais profundo. Eu quero ir além. Eu quero ir mais fundo. Mas o que Jesus realmente quer de nós, sabe o que é? É o nível 5 de discípulo. A gente tinha a multidão. Da multidão abaixou para os 70. Dos 70 abaixou para os 12. Dos 12 caiu para os 3. E dos 3 caiu para 1. Que era o discípulo amado de Jesus, João. E a gente pode denominar aqui amigo mais chegado do que irmão. O João era um cara perseverante. Era muito amoroso, como a palavra diz, né? Mas ele era um cara também perseverante. Quando Jesus morreu na cruz, todos os discípulos, por mais que conhecessem a Cristo, por mais que conhecessem o seu poder, por mais que conhecessem ali, tudo, estivessem andando com Jesus, e eles ficaram com medo. Eles se desesperaram, irmão. Ah, rapaz, que doideira. Eles se desesperaram, eles sumiram, se esconderam. E apenas um ficou até o final e estava com Jesus naquela morte na cruz. João. João estava lá, ao ponto de Jesus dizer, João, Maria, minha mãe, agora é sua mãe. Maria, mamãe, agora o João é seu filho. Jesus confiou tanto em João que deu a sua própria mãe ali nas mãos de João para poder João cuidar. Então, tenhamos esse nível, um nível de constância, um nível de perseverança, um nível de entrega profundo, de não desistir quando aparecer as dificuldades, de não arredar o pé de Jesus por nada, e se preciso for, nós morrermos por Jesus. Isso é muito forte. E é isso que Jesus espera de nós. E o que nós temos que pensar hoje é em qual nível de discípulo nós estamos. Será que você é um discípulo das multidões? Será que você é um discípulo dos 70? Ou será que é um dos 12? Ou será que é um dos 3? Ou será que você é um discípulo amado de Jesus? Meu irmão, você tem que ser um discípulo amado de Jesus. Você tem que ansiar isso. Claro, são processos. Nós temos que ir. Também não vamos, não achar que nunca vamos. Não, são processos, são níveis, é uma caminhada, é uma vida inteira para nós conseguirmos alcançarmos um nível excelente. Mas esse deve ser o nosso anseio, dia após dia, ser mais próximo de Jesus, ao ponto de Jesus nos dizer que somos discípulos amados. Meus irmãos, muitas pessoas farão coisas para Jesus e não herdarão o reino dos céus. Muitas pessoas, na própria palavra diz, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em seu nome expulsei demônios, em seu nome curei os enfermos, em seu nome anunciei o reino de Deus. E Jesus vai dizer, aparta-te de mim, afasta-se de mim, pois eu não te conheço. Então muitos não vão herdar o reino dos céus, ou muitos Deus não tem realmente o conhecimento. Deus conhece você, mas esse versículo quer dizer que Deus não tem intimidade com você. Deus não é o seu amigo. O céu não é lugar de pessoas que acreditam em Jesus, mas o céu é lugar de amigos. O céu
é o lugar daqueles que Jesus olha e diz: esse é o meu discípulo amado. Meus irmãos, que a gente venha olhar para nossas vidas e a gente venha realmente identificar qual nível nós estamos e realmente nos quebrantar para que nós venhamos mudar e venhamos almejar ser um discípulo amado de Jesus. E depois desses níveis, todos os discípulos, os 12, os discípulos de Jesus escolhidos, quando Jesus ele ressuscitou, ele foi subir aos céus. Ele disse que voltaria, disse que no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Mas ele também disse uma coisa muito importante: vá e façam discípulos. Então, o discipulado não acaba com aqueles 12, não acaba com quem já é discípulo, não. Discípulo faz discípulo. Então, nós somos convidados a fazer outros discípulos. A gente fala, e é verdade, a igreja surgiu a partir daqueles 12, dos 12 discípulos de Jesus, menos Judas Iscariote, porque ele foi traidor. Mas, e se matou também, porque se ele se arrependesse e pedisse perdão, assim como Pedro também traiu e pediu perdão, ele teria sua participação, mas decidiu se matar. Então, não teve participação. Mas aqueles discípulos, eles começaram, mas para que o evangelho chegasse até nós, foram os discípulos que fizeram outros discípulos, que fizeram outros discípulos, e fizeram outros, até que hoje você está ouvindo esse podcast. E nós estamos anunciando o reino de Deus, e que o reino de Deus chegou até você. Então, os discípulos fazem discípulos. Nós temos essa missão, discipular pessoas, ensinar o caminho para as pessoas, ensinar o caminho de Deus. E isso é maravilhoso. Então, meu irmão, esse é o podcast de hoje. Isso é Deus, é discipulado, é ser discípulo. Meu irmão, que essa palavra ela venha entrar no seu coração e venha te transformar. E venha te quebrantar. E que você venha viver algo extraordinário de Deus. Que a gente saia desse podcast e com o anseio de sermos realmente discípulos amados de Jesus. E que nós venhamos ter o anseio também de compartilhar naquilo que recebemos e fazer outros discípulos. Preparar outras pessoas para que elas sejam alcançadas por Deus e vivam o propósito de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast. Valeu!